Olá, você que está em busca de conteúdo sobre saúde, sobre bem-estar. Esse aqui é o podcast Vida Sem Dor com o Dr. Pedro Miranda. Ele que é um cirurgião dentista, né, especializado em dor orofacial. Esse aqui é o segundo episódio, tá? Já tivemos o primeiro, ele falou um pouquinho dos estudos em relação à dor, falou um pouquinho da trajetória dele, da responsabilidade que nós pacientes temos, né, não, doutor Pedro? E hoje nós vamos falar, nesse episódio especificamente, a gente vai detalhar sobre o que é dor, né, todas as informações sobre dor. Então eu queria que o senhor começasse já falando, né, a dor é sinal de quê? Pronto, a dor pode ser um sinal de alerta para... É a forma que as nossas células encontram de pedir socorro, né? Nós somos compostos por 37 trilhões de células. E todo dia nós nos renovamos, porque em um segundo, 2 milhões de hemácias são trocadas. Em um dia, 600 bilhões de células são trocadas. Para essas células serem reconstruídas, é preciso que nós entreguemos as condições ideais para que elas possam ser construídas. Então, nós vamos precisar de componentes como proteínas, vitaminas, sais minerais, para que essas células possam ser reconstruídas, para que nossos hormônios sejam construídos, para que nossos hormônios, nossas células, nossos tecidos, nossos músculos sejam construídos. Quando a gente não dá as condições ideais para isso, por falta de ingesta de alimentação adequada ou por a gente gerar um estresse oxidativo, isso vai gerar uma disfunção mitocondrial, que pode também gerar um estresse oxidativo e inflamação crônica. Então, a forma que as nossas células vão encontrar de dizer, está me incomodando, estou precisando de algo, é justamente a dor. Então, a dor é um alerta. O que está errado? É a forma das células dizerem, estou precisando de ajuda. E aí você tem que ver o que é que está precisando ser feito, o que é que está precisando ser corrigido para que esses tecidos possam ser construídos de forma ideal. Imagine que o nosso revestimento intestinal ele é trocado em semanas. Então, se nós não dermos as condições necessárias, de alimentos necessários e ideais para que essa flora seja formada, nós vamos ter condições como infecções, como vai mexer no nosso humor, porque a nossa serotonina, 90% dela é produzida no intestino. Então, se eu coloco venenos dentro do meu intestino, eu vou estar destruindo uma flora intestinal que é responsável por construir vitaminas, por construir condições necessárias de saúde. Então, no caso, sentir dor é um alerta de que tem algo que está errado e que é preciso mudar algum comportamento. Exatamente. Então, exatamente isso. Então, o que está errado você vai descobrir. E geralmente a gente tem que fazer uma varredura. Tem que fazer uma varredura e dentro do que eu penso, dentro dos 7 reinos. No físico, no corpo, no exercício, no sono, na alimentação, na forma de pensar, no gerenciamento do estresse, na meditação, em todas essas áreas. Sendo que se a gente focar dentro daquele regra do princípio de Pareto, né, onde que 20% da sua energia pode ser responsável por 80% do seu sucesso, se a gente focar em 2 coisas muito simples, como por exemplo o exercício e a alimentação, e eu acrescentaria ainda o sono, dentro desses 3 itens a gente vai ter condições de construir um bom pilar para a saúde, ou seja, exercício, sono e alimentação. A dor não é à toa. Mesmo a simples dor de cabeça, ela não é à toa. Ela não deve ser simplesmente seguir o fluxo do sistema. Antes deu uma dor, chama Neusa. Não é bem assim. Eu acho que deve chamar um médico. Deve-se ir ao médico, deve-se fazer um estudo. Tem que ver. Não é para ser negligenciado. E não é para se fazer automedicação. Tem que se procurar um profissional, tem que se tratar.
E é muito complexo, né? Porque você está trazendo agora como exemplo a dor de cabeça. Mas aí a dor de cabeça, a gente tem problema no estômago, tem dor de cabeça. A gente tem problema no ouvido, tem dor de cabeça. A gente tem rinite alérgica, tem dor de cabeça. Então, é difícil, né? Assim, é um sintoma, mas que o diagnóstico assim, é complexo. Né? Exatamente, você fez uma observação linda, precisa e bem inteligente, porque existe mais de 100 tipos de dor de cabeça. Então, pressão alta gera dor de cabeça, complementando o que você falou. Então, você não pode simplesmente desconsiderar o que está causando aquela dor. Tem que fazer uma investigação. Porque pode ser ter uma bandeira vermelha, algo bem grave, por exemplo, você pode estar ali próximo a ter um aneurisma ou um AVC, né? E vai gerar uma dor de cabeça. Pode ser simplesmente ali consequência de um dia que foi turbinado, muito estresse. Mas e aí? E aí você tem que fazer esse diagnóstico para poder tratar da maneira ideal. Mesmo assim, tem cura, porque se foi um estresse, então você vai gerenciar o estresse. Se é um problema grave, você tem que fazer uma consulta com o médico, com o neurologista ou com o cardiologista e tem que tratar a causa. Geralmente, nós estamos sempre tratando o sintoma e nunca a causa. E isso tem um livro que é Energia Sem Limites. Eu recomendo para todos que querem ter saúde e ler esse livro, Energia Sem Limites, de Casey Means, a médica americana. Ela diz que o sistema hoje que nós vivemos, o sistema de saúde, ele lucra quando você está doente e prefere, digamos assim, manter você doente, para que você fique um doente sendo controlado ao longo do tempo. Então, para mudar esse quadro, é uma responsabilidade do sistema, mas muito mais individual, muito mais sua, porque o sistema não tem condição, o sistema está falhado, está com falhas, ele está sendo, digamos, incompetente, porque a maior causa de incapacidade física, a maior causa de procura de serviços médicos é a dor. Nós estamos em pleno século XXI, com todo um desenvolvimento da área médica e não estamos conseguindo vencer a dor. Por que não estamos? Porque tem causas ocultas e nós não estamos vendo essas causas ocultas. Essas causas ocultas pode ser, por exemplo, o que a Organização Mundial de Saúde considera como fome oculta. O que seria fome oculta? Hidden Hunger. O nome é super interessante porque quando você imagina uma pessoa com fome, você poderia imaginar uma pessoa magra mostrando as costelas. Mas não, a fome oculta é diferente. Nós vamos ter uma pessoa com sobrepeso ou até mesmo obesa, no entanto, carente de vitaminas e sais minerais. Imagine só, se a gente teve no passado situações como, por exemplo, a pellagra, que chegava a matar dezenas de milhares de pessoas todos os anos no sul dos Estados Unidos, por exemplo. E aí foi feito estudos, investigação e as pessoas sempre procurando ali uma causa que seria um germe, uma bactéria. E todo aquele sofrimento, todas aquelas mortes, que 40% das pessoas que tinham pellagra morriam naquele período, tudo era causado por a falta de vitamina B3. Porque a alimentação deles na época era milho, melaço e toucinho. Era a alimentação muito típica da região ali do sul dos Estados Unidos. Então, faltava vitamina B3 e as pessoas estavam morrendo. E aí, então você imaginar que nós temos 90% da população brasileira é carente de vitamina D. Uhum. Segundo Cícero Coimbra, um dos maiores estudiosos de vitamina D do mundo. 80% da população brasileira é carente de magnésio. O nosso solo é pobre em magnésio. Então, se você só imaginar aí 2 itens, você já tem uma possibilidade enorme das pessoas terem dor, com uma causa oculta. E às vezes nós estamos sempre procurando ali
dentro de um modelo biomédico, procurar uma lesão, uma causa para a dor. E não existe essa relação. Não existe essa relação. E é até perigoso, porque quando existe alguma coisa visível em uma imagem, a pessoa pode direcionar as suas energias, o profissional pode direcionar a sua energia para tratar aquilo que poderia estar ali há muito tempo e não ter nenhuma relação com a dor. Existe um trabalho publicado em 1994, no British Journal American, em que eles pegaram 98 pacientes sem dor, entre homens e mulheres. 98 pacientes. Desses 98 pacientes, todos eles foram submetidos à ressonância magnética. 64% deles tinham protrusão ou extrusão de disco, ou seja, tinha hérnia de disco na coluna, na região lombar. E apenas 34% não tinha nenhuma lesão, ou seja, era saudável. E nenhum deles tinha dor. Nossa. Agora imagine só, se eu tenho uma dor nas costas, procuro um médico, ele faz uma ressonância e aí vai ter uma hérnia de disco. Então a pessoa vai associar que a causa da dor é aquela hérnia de disco. Só que aquela hérnia de disco poderia estar ali e faz parte do seu processo evolutivo, mas não tem nenhuma relação com a dor. A causa pode ser outra. Interessante. A gente está falando agora sobre... Dando exemplos, né? De dor. Existe alguma classificação em relação à dor? Tipos de dor? Sim. Com relação, por exemplo, ao tempo. Se você sente dor pouco tempo, ali seria uma dor aguda. Mas se você já está com essa dor por mais de 3 meses, a gente chama de dor crônica. A dor aguda, ela não é motivo de preocupação. Desde que você, dada as condições ideais, o organismo se recupera naturalmente. Então, se você está com plena saúde e você fez uma cirurgia ou você torceu um pé, é de se esperar que 15 dias depois, no máximo, 7 dias ou 15 dias depois, o máximo que vai ficar é a cicatriz, mas a dor já passou. Porque o organismo tem condição de reparar e de resolver isso naturalmente. Agora, quando essa dor se prolonga por meses, anos, aí nós temos uma dor crônica. Essa dor crônica, ela às vezes já até independe da sua origem inicial, da causa inicial. Ela já tem vida própria. Ela tem uma série de alterações já dentro do nosso cérebro. E ela vai requerer uma atenção especial, um cuidado multidisciplinar para a sua solução. Existe ainda outros tipos de dor, por exemplo, a dor nociceptiva, que é aquela dor associada a uma lesão, por exemplo. E ela serve de alerta, o objetivo dela é justamente ali proteger a pessoa, preservar a vida. Então, se eu pegar uma agulha e perfurar a sua pele, você vai sentir imediatamente e vai puxar o braço. Da mesma forma, se eu pegar algo quente e tocar em você, você vai retrair. Então, porque isso aí gerou uma dor, que a gente chama de dor nociceptiva. E existe a dor neuropática, que é justamente aquela dor que é provocada quando a fibra nervosa está danificada, está alterada. Então, um exemplo mais comum seria, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo. Então, não tem uma lesão, e sim é a própria fibra nervosa que cria situações bem atípicas, como, por exemplo, a lodínia. Pessoas que não conseguem nem mesmo tocar na pele, que gera uma dor exorbitante, né? Porque aquela fibra nervosa naquela região está alterada, ela está alterando a dor. E aí, existem as dores, a terceira e última, que seria a dor nociplástica. Justamente aquela dor que já começou, que é uma consequência de uma dor crônica, que tem vida própria, e ela é consequência de uma alteração na química cerebral, ou seja, é uma alteração entre neurotransmissores dentro do sistema nervoso central. Mas aí tem alguma coisa relacionada ao espaço também, ao local, porque, por exemplo, o senhor é especialista em dor orofacial, tá? Então é uma dor específica. Pronto. Então, dentro dessa área que você falou, né, a dor orofacial a gente divide em 2 tipos de dores, né? As dores orofaciais, quando se pensar em crânio, a gente pensa as dores orofaciais e a gente pensa nas cefaleias, né? Então, as cefaleias, se você pegar uma linha que vai aqui da linha do olho, passando aqui pelo ouvido, a gente vai ter a parte de cima, que seria justamente a área das cefaleias. E quando e daqui para baixo,
nós temos as dores orofaciais. Então, aqui nessa região de dor orofacial, é uma região que vai ter dor. A principal causa seria dor de dente. Né? A dor de origem dentária são a principal causa de dor. A segunda causa de dor nessa região orofacial é a disfunção temporomandibular, que é justamente a minha especialidade. Mas existe uma área que há uma intersecção. Nessa região aqui, nós temos a área do neurologista, que é justamente a área de cefaleia, mas ao mesmo tempo é a área do dentista. Porque aqui nós temos o músculo temporal, que é justamente aquele responsável por fechar a boca, por puxar a mandíbula para cima. E quando a pessoa faz o bruxismo, a pessoa vai ter cefaleia. Essa cefaleia é consequência de uma disfunção temporomandibular. Então, por isso é que é sempre interessante a pessoa fazer um trabalho interdisciplinar, porque muitas vezes a pessoa tem uma cefaleia primária, como, por exemplo, a enxaqueca ou a cefaleia tensional, mas às vezes o gatilho que está gerando aquela dor, que está provocando ela, é justamente a disfunção temporomandibular. Então é interessante tratar a disfunção temporomandibular e é interessante tratar a cefaleia e muitas vezes tratar as duas situações, porque elas estão trabalhando ali em conjunto. Interessante, né? E existe alguma proporção em relação o espaço onde teve determinada lesão e a dor, ou não? Às vezes a lesão foi bem pequenininha e a dor é assustadora. Rosângela, isso aí também é super interessante, muito interessante, porque não existe nenhuma essa relação exata, fiel. Nós temos exemplo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, um médico, ele acompanhou 225 pacientes na África, na Europa, e aí o que é que acontece? Ele desses 225 pacientes, todos com lesões graves, como por exemplo, perda de muitos tecidos periféricos, fratura de ossos longos expostas, além disso, projéteis, ou seja, projéteis tanto no crânio, como no tórax, como no abdômen, e mesmo assim eles relatavam pouca ou nenhuma dor após esses ferimentos graves com risco de vida. Por que eles não sentiam dor? Porque eles davam um significado diferente para aquela dor. A dor, ela é proporcional ao significado que você dá para ela. Então, nesse caso, eles estavam ali num ambiente de guerra, em que todo dia eles estavam recolhendo corpos, e o corpo dele poderia ser o do dia seguinte. Então, quando ele teve esse ferimento, ele já pensou, viu aquilo ali como um passe livre para uma enfermaria. Ou seja, ali era o passaporte para sair da guerra. Então, de vez de sentir dor, ele viu ali uma coisa boa. E, consequentemente, ele sentiu pouca ou nenhuma dor, mesmo diante de uma lesão grave e que poderia levar à morte. No entanto, a gente tem do outro lado situações também publicadas no British Journal of Medicine, em que um jovem na construção civil, ele caiu de pé em cima de um prego de 15 centímetros. O prego perfurou o solo da bota, saiu na face de cima do pé. E aí ele sentiu dores excruciantes. Ninguém não conseguia nem tocar no prego, porque ele sentia dores muito fortes. Ele teve que ser sedado com midazolam e fenatil. Ou seja, opioide e com benzodiazepínico, para poder, em ambiente hospitalar, eles conseguirem tirar o prego. Quando eles tiraram o prego e tiraram a bota, eles verificaram que o prego tinha passado entre os dedos, nem tinha tocado nele, não tinha ferido ele. Beleza, inacreditável, né? Então não existe essa relação, entendeu? Então é por isso que durante a consulta eu nunca deixo de considerar tudo isso que o paciente está falando. Qual o significado para aquele paciente? Quem é aquele paciente? Por que ele está sofrendo tanto? Será que é porque, por exemplo, uma dor na mandíbula, uma coisa simples, mas veja só, eu imagine que um paciente teve uma tia que teve uma dor na mandíbula
e essa mandíbula evoluiu, era um câncer e ela morreu. Aí de repente esse garoto jovem foi passar a casa na avó, foi passar o final de semana na casa da avó na fazenda. Aí lá chupou bastante cana e consequentemente na segunda-feira, como ele não era acostumado a chupar cana, a cana mesmo, né? Então ele fez bastante movimento para mastigar a cana e na segunda-feira ele amanheceu com dor, porque ele malhou o masseter, malhou o temporal para mastigar a cana. Então ele, na segunda-feira ele vai sentir dor muscular, dor na face, devido justamente ao esforço mastigatório. Mas como ele vai lembrar da história da tia dele, então ele vai dar um significado diferente. Tá, tô com câncer e minha tia morreu, e agora? Então temos que analisar todos esses processos aí para poder fazer o diagnóstico e acalmar o paciente, porque muitas vezes o tratamento se resolve na consulta. Se resolve numa consulta quando você educa, esclarece e tira o pavor, o medo do paciente. Tirou o medo, já começou o tratamento. E nessa escuta também, não é, que o senhor fala do paciente. Aí, às vezes, também é possível identificar, por exemplo, ele se queixa de uma dor no ouvido, mas aí o problema vai ser em outra área. É possível acontecer isso, a dor se manifestar em determinada área e aí o problema ser em outra? Perfeito. Isso é o que mais acontece. Por exemplo, eu já recebi pacientes que vieram para mim para tratar disfunção temporomandibular. E quando fizemos o exame, esse paciente, na realidade, tinha uma otalgia provocada por uma infecção. E aí, nesse caso, ele foi encaminhado para o otorrino, para ser tratado pelo otorrino. Mas acontece muito o contrário. As pessoas sentem dor no ouvido, procuram o otorrino, porque a articulação temporomandibular, ela se comunica, ela fica muito próximo do ouvido, tanto que se você colocar o dedo dentro do ouvido, abrir e fechar a boca, você vai sentir o movimento da articulação temporomandibular. Então eles procuram o otorrino, e aí ele vê que não tem nada, faz audiometria, faz a inspeção e não tem nada no ouvido. E aí vem, que é justamente o problema de DTM. Além do que a gente já falou no primeiro episódio, daqueles casos de dores musculares irradiando dores para os dentes, em que as pessoas levam muita gente, por inexperiência, a tirar um dente rígido simplesmente porque a dor é muscular, mas a pessoa, por falta de experiência, tira um dente rígido, sadio. E aí, se tivesse feito uma abordagem mais cuidadosa e identificar? Se tivesse feito um diagnóstico mais preciso, teria verificado que o problema era muscular e teria direcionado o problema para tratar o músculo e não tirar o dente sem necessidade. Então a pessoa tem que ir com paciência, né, para consulta, e contar todos os detalhes, não esconder também, não é? Para esse diagnóstico ser preciso. Cabe ao profissional fazer as perguntas certas, fazer uma boa inspeção, porque o tratamento, até no dicionário, o diagnóstico vem antes do tratamento, que é T lá no dicionário. Então, o diagnóstico é resultado de uma história, é resultado de exame físico e resultado de imagens. Sendo que a história, a anamnese, é 70% do resultado desse diagnóstico. 25% é justamente o exame físico, que você vai tocar, palpar, sentir o paciente, ouvir. E 5% é imagem. Mas as pessoas geralmente dão muita importância à imagem, aí pode gerar confusão, como a gente citou anteriormente, porque a gente vê uma imagem e dá muita importância àquela imagem, quando na realidade aquela imagem poderia estar ali há anos e não tem nenhuma relação com a dor atual. No caso específico, né, a gente sabe que o senhor estuda isso, se dedica, mas aí, voltando para essa questão que o senhor trouxe, estou com dor no ouvido, fui para o médico, o otorrino disse, não tem nada demais. E deixa para lá. Então o ideal é que o próprio paciente de repente procure outro profissional, não é, para poder continuar a investigação, no caso. Geralmente os otorrinos já sabem, né? E aí ele já direciona para o especialista em DTM orofacial. Mas o paciente, se o paciente ouvindo aqui essa conversa e perceber que ele tem dor no pescoço, dor na face, né, cefaleia, dificuldades de abrir e fechar a boca, travamento, estalo, isso é um quadro muito comum de disfunção temporomandibular. Aí a pessoa deve procurar, no caso, o especialista em DTM para fazer o seu tratamento. É interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm a noção ainda que dentista é só para arrancar dente, né? E não é bem assim, não é? Exatamente. Eu acho que
os profissionais de saúde estão cada vez mais unidos e a SBED faz bem isso, né? Porque hoje, por exemplo, a presidente da SBED, né? Hoje é uma dentista, a doutora Lucimara, é uma excelente profissional. E nós já tivemos outros presidentes da SBED que foram dentistas, como por exemplo o doutor Siqueira, né? Foi presidente da SBED. Então, essas associações colocam todo mundo junto, e o que a gente mais tem enfatizado é a busca por um tratamento interdisciplinar, não multidisciplinar. Multidisciplinar é mais ou menos assim: você vai para um neurologista e ele te trata, e você tem uma DTM, mas ele não manda você para mim, ou então você vem para mim por outro caso, mas eu vou tratar de um jeito e ele está tratando de outro jeito. Já no interdisciplinar, a gente faz um diagnóstico, a gente fala entre os profissionais, a gente decide o que é melhor para aquele paciente, e é mais ou menos assim, como se tivesse os dois numa canoa e os dois remando na mesma direção. Não divide o tratamento. O tratamento é direcionado, conjunto, buscando o objetivo único, que é justamente o bem-estar do paciente. Pois é, então é exatamente pensando no bem-estar do paciente que a gente está aqui com esse podcast, né, doutor Pedro? Vida Sem Dor. Então acompanhe as redes sociais, porque o doutor Pedro sempre vai estar trazendo, né, puxando nossa orelha em relação aos cuidados, já para viver sem dor, não é isso, doutor Pedro? Isso, exatamente. É essa a ideia. A nossa missão é empoderar você para que você tenha saúde sem ter que gastar tanto com medicamentos. Medicamentos não são muito úteis. A gente tem, por exemplo, pessoas que no passado, como Castro Alves, por exemplo, morreu com 24 anos por falta de um antibiótico que não existia na época, né? Mas hoje nós temos o contrário, nós temos livros falando sobre isso, como por exemplo, Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, ou então Nação Dopamina, Nação Tarja Preta, em que esses atores focam justamente o excesso de prescrição de medicamento. Então a ideia é que você assuma o controle da sua saúde através de hábitos e não tenha tantos efeitos colaterais com medicamentos. Ok, então é isso. Fique ligado na rede social do Dr. Pedro Miranda e até o próximo episódio.